Boa noite, boa noite. Vamos começar de novo para ficar bonito. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Tech Hunter Brasil, uma iniciativa da Universidade de São Judas, com o ecossistema Anima, que busca trazer para vocês alguma das maiores empresas do mercado e ajudar vocês a se prepararem para as carreiras digitais, sempre buscando agregar em conhecimento e valor. É, então, vamos lá, eu sou o João. A maioria me conhece, mas vou me apresentar de novo. Eu sou o João, embaixador do Tech Hunter. Eu estou aqui desde do primeiro Tech Hunter, que foi no segundo semestre de 2021. Lembro como se fosse ontem. E desde o meu primeiro Tech Hunter eu busco fazer parte desse projeto, ajudar mais e aprender mais com isso, porque eu acho que o Tech Hunter ele é uma ótima maneira de você se desenvolver, tanto profissionalmente quanto na vida, no geral. Eu tô aqui hoje com o Henrique, ele vai me ajudar na mediação da reunião. Fala um oi aí, Henrique, se aparecer. Tudo bem, gente? Meu nome é Henrique, eu faço ciência da computação na unidade Moca. Apesar de fazer ciência da computação, hoje eu trabalho com hardware, né? Eu gosto bastante dessa área, trabalho no Dragon Computadores. E hoje trouxemos nossos convidados especiais, Pedro Mesquita, Academy Manager da Vilt, e a Sharon, recrutadora da Vilt, responsável pela seleção de candidatos, e eles vieram hoje apresentar suas histórias e falar um pouco da Vilt e suas oportunidades. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo ao Tech Hunter Brasil. É muito bom tê-lo com a gente. Vamos fazer uma coisinha, pedir para que faça um breve histórico da sua trajetória e quebrar o gelo, né? Gostaríamos de que você conte um pouquinho de alguma história engraçada, como você chegou aí na sua área, qual foi o seu feeling aí para essa parte. Pô, legal. Boa noite, pessoal. Acho que é importante, antes mesmo de me apresentar, né, comentar que eu gosto de fazer um bate-papo bem descontraído mesmo. E eu evito também ter, tipo, PPT, essas coisas, quando eu estou me apresentando. Uma coisa que eu vou compartilhar com vocês mais pra frente é o nosso cartão postal, né, da Vilt, que é o nosso site. E aí lá tem algumas informações também. Vou passar o link para vocês acessarem. Só que, pô, falando sobre mim assim, eu tenho 25 anos, trabalho na Vilt faz 4 anos. Eu entrei como trainee na empresa quando eu estava no meu segundo ano da universidade. Foi uma indicação de um amigo meu. Então, para vocês aí que trabalham em grupo na universidade e arrumam intriga, né, com os amiguinhos, evitem isso ao máximo, porque a faculdade dá uma oportunidade muito grande para vocês. Não é só no sentido de, eu tenho um conteúdo aqui para aprender, né? Eu tenho uma matéria para aprender. Eu acho que a conexão com as pessoas fala mais alto do que qualquer matéria que vocês aprendem, porque a matéria em si, ela pode ser atualizada, né, lá na frente. As pessoas não. As pessoas ficam com vocês. Então, gerar esses contatos, gerar esse network, né, que a gente fala, é mais importante. E com essa semente plantada, vocês colhem muitos frutos lá na frente, porque essas pessoas podem trazer oportunidades para vocês, podem efetivamente, sei lá, vocês montarem um grupo para criar uma startup, montar uma empresa. Então, se eu fosse dar um conselho assim de bate-pronto, né, para vocês, investir mesmo nas relações, assim como vocês investem no estudo de vocês, porque foi algo que eu fiz. E aí eu entrei na Vilt, né? E tive diversas oportunidades. Eu sempre fui com essa perspectiva de copo vazio, né? Por mais que eu tinha algum conhecimento ali sobre algumas coisas, mas eu sempre estava sentado e ouvindo mais do que falando. E é muito importante vocês também terem isso, né? Porque vai diferenciar vocês em muitas coisas. Então é uma outra dica também que eu passo para vocês. E sobre minha trajetória, acho que aconteceu muito rápido, porque em 4 anos eu vivenciei muita coisa, porque eu passei de trainee e comecei a liderar alguns projetos dentro da empresa. Eu cuidava do time do Bradesco, né, que a gente presta serviço para o Bradesco. E aí tínhamos um time lá dentro, passei a ser desenvolvedor deles, passei a ser líder técnico também. E aí, nesse meio tempo, eu comecei, além de atuar nas minhas demandas, né, no dia a dia, eu comecei a treinar algumas pessoas também sobre o que eu fazia. Então, passar conhecimento para o cliente, passar conhecimento internamente na empresa, e isso começou a ser muito bem quisto, né, por todas as pessoas assim que olhavam e falavam, pô, legal, tem uma estrutura legal, está passando uma informação para as pessoas, enriquecendo, né, o background das outras pessoas. E a gente começou a encontrar uma oportunidade nessa parte de formação.
Então, além de a gente passar uma formação externamente para as outras empresas, a gente começou a analisar também que internamente a gente precisava muito disso, né? Treinar novos funcionários, treinar pessoas que estão cambiando de uma área para outra, mudando, né, de uma área para outra. E a gente teve esse olhar, né, de longo prazo, de que precisava ter isso, e surgiu a Academy, né, que é a área que eu cuido hoje. Eu sou gerente da Build Academy, como vocês comentaram, e o nosso foco é desenvolver as pessoas internamente. Então, muitas empresas, a Vilt também no passado foi assim, né? Um funcionário entrava e ele já ia para o cliente trabalhar direto, né? Só que com a Vilt Academy, ele não precisa mais ter esse caminho, né? De entrar e já trabalhar direto. A gente recebe o funcionário que está chegando e ele tem toda uma formação sobre produto, sobre tecnologia, sobre toda a nossa rotina de trabalho, sobre a cultura da empresa, e ele fica um tempo na Academy com a gente para depois ser levado para fazer alguma demanda, né? Só que a área que eu atuo hoje não é limitada só para isso, né? Não é só recebendo os novos funcionários. A gente também consegue ter uma visibilidade das pessoas que estão atuando internamente nas demandas para a gente também conseguir formar essas pessoas, né? Porque um júnior que está passando para pleno e um pleno que está passando para sênior, ele precisa ter uma informação diferente, ele precisa ter um conhecimento diferente para atuar nas demandas, e a gente capta tudo isso dentro dessa área que a gente vem desenvolvendo dentro da Build. Então, eu acho que é basicamente isso. E falando sobre a parte acadêmica, né? Como o Nelson falou, eu fiz Sistema de Informação na Universidade de São Judas, e sendo bem objetivo, né, esse curso eu escolhi porque eu gosto muito de pessoas, só que eu também gosto muito de tecnologia. E eu queria unificar isso. E eu encontrei todas esses tópicos dentro do curso de Sistema de Informação. E outros tópicos a mais, né? Parte de também empreendedorismo, de você também ter uma ótica de negócio, para você olhar para a empresa, né? Como um negócio mesmo, não só como algo para você trabalhar como desenvolvedor e fazer suas demandas e tudo mais. Eu sempre quis unificar tudo isso. E eu encontrei isso no curso de Sistema de Informação. E eu me formei, foi em 2020, se eu não me engano. Acho que é basicamente isso. Ah, legal, parece que você realmente gosta disso, né? Trata com muito carinho, a mesma coisa. O meu trabalho, meu chefe até fica falando que eu me acho pra caramba, que eu já tô colocando até gerente para trabalhar para mim. Mas muito obrigado pelas palavras. Agora estamos até curiosos pela sua apresentação e o que você vai compartilhar com a gente hoje. E eu, em particular, já tenho uma pergunta. Boa, pode fazer. Eu queria saber, na sua visão, o que a gente tem que olhar na hora de procurar uma empresa para trabalhar? Assim, porque tem toda essa questão, claro, todo mundo quer trabalhar e não quer desempregado, a gente tem Uhum. essa questão no país atual, mas sobre as empresas, a cultura delas, a história delas, eu queria que você desse umas dicas um pouco sobre essa questão. Cara, essa é uma ótima pergunta. Todas as palestras que eu faço, né, participação que eu faço, eu costumo começar com uma analogia, mas eu pensei, nessa pergunta que você fez, né, eu pensei numa frase que eu gosto bastante, que emoções são passageiras e decisões são permanentes, né? Então, se você não souber o que você quer, você vai chegar lá na frente e vai ficar desconfortável, desmotivado e vai querer ficar pulando de galho em galho até você encontrar algo que, se você parasse para pensar por alguns meses, você tomaria uma decisão bem mais sensata do que você ir de uma forma mais abusiva, né, mais intensa para algo que você não conhece. Então, acho que fica essa reflexão, né, de que emoções são passageiras e decisões são permanentes, porque quando você está procurando uma empresa para você trabalhar, muitas pessoas ficam nesse pensamento de tipo, pô, a empresa tem que me escolher. Só que, na verdade, isso é 50-50. A empresa tem que escolher e você também tem que escolher a empresa. Então, acho que uma dica que eu passo que é muito importante é das pessoas olharem para a empresa não só para a parte de remuneração que a empresa está entregando para a pessoa, e sim para a parte emocional também da empresa, né? Os princípios da empresa, o que a empresa consegue agregar de valor para você, se a empresa tem flexibilidade em alguma coisa, porque muitas pessoas quando estão entrando numa empresa ficam, beleza, eu vou olhar o salário, vou olhar os benefícios e boa. Só que como é que essa empresa trata os funcionários?
como é que essa empresa vai tratar você? Ela te respeita? Quando você entra numa reunião e você não abre a câmera, a pessoa da empresa vai te xingar ou vai te fazer algo assim, ou ela vai falar educadamente com você para você abrir a câmera. Então, quando você for olhar para uma empresa, para você participar de um processo seletivo dessa empresa, eu acho que é importante não olhar só para a parte financeira e para a parte do que essa empresa vai agregar de valor em questão de conhecimento para mim, mas também de você olhar essa parte comportamental, essa parte de você entender como você vai ser recebido, como você vai ser tratado como ser humano. E é uma das coisas que a gente preza muito aqui na Vilt. A gente olha muito essa parte humana, tanto é que eu vejo alguns posts, né, no LinkedIn, as pessoas falando, a empresa não é sua família. Mas eu vivencio isso. A Vilt é minha segunda família. Eu tenho minha família, que são meus irmãos e minha mãe, só que eu tenho a Vilt também, que é a minha segunda família. A gente tem um contato muito próximo, sabe? Muito transparente. Se eu tô com algum problema, eu sei as pessoas que eu consigo conversar, eu sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar. E isso foi bem do começo, quando eu fiz a minha entrevista. A minha pergunta para a pessoa que estava me entrevistando, né? Ele fez diversas perguntas, só que depois eu também fiz as minhas, né? E uma das perguntas foi: o que motiva você a trabalhar aqui? E aí ele ficou meio assustado assim e falou: pô, eu gosto muito da cultura, eu gosto muito das pessoas que tem aqui na empresa. E isso que fez eu entrar. Tanto é que, na época que eu fiz esse processo seletivo, eu estava com uma cartela de processo seletivo na minha mesa. Eu estava com um processo seletivo da Sul América, que eu não aceitei, era um salário maior, só que eu não aceitei. E a cultura também não me chamou atenção. Era uma na Jequiti, eu também não aceitei, era legal, só que quando eu ouvi isso da Vilt, né, dessa parte humana, eu me encantei. Então, e isso fez eu colher muitos frutos, né? Em questão de que eu vejo assim no dia a dia. Muitas pessoas recebem muito numa empresa muito legal, só que às vezes não tem saúde mental. Eu aqui eu me sinto realizado em qualquer dessas áreas, sabe? A questão financeira, a questão comportamental, a questão de ter saúde mental. E se eu tiver algum problema no futuro, eu tenho certeza que as pessoas aqui vão me abraçar e vão falar, pô, vem aqui, vamos cuidar disso e vamos fazer acontecer juntos, porque eu enxergo a Vilt como uma família. Então, acho que é importante vocês olharem todos esses tópicos. Sensacional, eu achei incrível. Eu até deu uma emocionada, porque realmente, hoje em dia, muitas pessoas elas olham para o salário, para os benefícios, ou às vezes a pessoa está desempregada há muito tempo e quer começar uma realocação no mercado de trabalho logo, ela fala, não, eu vou aceitar a primeira coisa que vier na frente. Exato. E geralmente as pessoas elas quebram a cara no longo prazo e ficar infeliz, ver que, ai, não era isso que eu queria. Às vezes, Uhum. por exemplo, eu falo por mim e por pessoas que eu conheço que são mais jovens e estão começando na faculdade agora, nem sempre estão trabalhando. Então a pessoa fala, eu vou conseguir um trabalho, mesmo que não seja na área que eu estou estudando, só para eu não ficar parado e tudo mais. E às vezes a gente se arrepende, porque não era aquilo, você fica infeliz. Também tem essa questão da cultura da empresa. Querendo ou não, tem Sim. empresas hoje em dia que são um pouco tóxicas. Então, cara, é muito legal ouvir isso e saber de toda essa cultura organizacional que a Vilt tem. Exato. Então, acho que até resumindo, né? Emoções são passageiras, decisões são permanentes. Acho que é importante vocês terem isso em mente. Essa bateu forte. João, as perguntas a gente vai abrir logo no finalzinho, tá? Eu vou deixar aqui salva a sua mensagem para a gente responder. Só uma coisa também, Pedro, você que faz parte aí também dessa parte com pessoas novas, eu também faço essa parte de atendimento, tanto atendimento com o cliente como novas pessoas. E é muito engraçado, exatamente como você entender a empresa primeiro é muito importante. Principalmente porque, meu, eu trabalho hoje no centro de São Paulo, né? E eu que também faço parte dessas novas cabeças aí, né? Os novatos. E, meu, é muito engraçado como tem gente, assim, a minha parte é especializada em hardware. Tem gente que me fala, eu tenho certificação na Cisco, certificação em não sei o que e tal. Mas o que tem a ver com hardware? Então. Sabe? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Teve gente que até me falou assim, meu, mas eu já fui faxineiro, etc. Tá, mas o que você vai me ajudar com o computador? Sabe? É muito importante você entender, né, a empresa antes de tudo. E Exatamente. sobre a questão da Vilt, né, qual que seria a história da empresa em si? Qual que é,
explicar um pouquinho melhor, assim, a sua parte dentro da Academy, e aí, né, depois também a Sharon pode explicar um pouco a parte dela. Uhum. Não, legal. Bom, a Vilt é uma consultoria, né? A gente trabalha com uma cartela de clientes aí, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Tem algumas coisas também nos Estados Unidos, tem bastante coisa no mundo todo, né? A Vilt é uma multinacional. Ela começou em Portugal. Hoje a gente tem 2 escritórios aqui no Brasil, um que está em Indaiatuba, onde eu moro, que é interior de São Paulo, e um na capital, que fica na Vila Olímpia. Só que acho que antes de contar, né, a trajetória da empresa dos escritórios e dos produtos que a gente trabalha, acho que é importante eu fomentar os 5 princípios, né, os 5 mandamentos que a gente segue aqui dentro da Vilt. O primeiro é que os interesses do cliente estão sempre em primeiro lugar, a gente preza muito por isso, porque para entregar algo que agregue valor, né, para o cliente e algo que tenha uma eficácia também, né, então às vezes você está pensando em entregar algo rápido, só que aquilo não agrega nada ou está mal feito. A gente preza muito por uma entrega bem-sucedida em todos os aspectos. Então, esse é o primeiro mandamento. O segundo, somos uma equipe e trabalhamos sempre em equipe. O que seria isso? É o que eu estava falando para vocês. Se eu tiver algum problema, eu tenho certeza absoluta, e a Sharon também pode até comentar disso, que eu vou olhar para o lado e vai ter alguém para me ajudar, independente, sabe? E eu acho que isso também vale como uma dica para vocês. Muitas pessoas têm um certo receio, né, de levantar a mão e falar, eu não sei. Só que, galera, eu tenho 25 anos, eu não sou muito velho, mas acho que eu também não sou muito novo, e eu posso dizer que o não sei me levou mais no nível maior do que se eu fosse uma pessoa que falasse, pô, eu sei, vou fazer e boa, sabe? Porque eu já tive vários tópicos assim, né? De coisas que eu falei, pô, eu vou fazer, não na Vilt, né? Acho que antes da Vilt, pô, eu vou fazer e quando eu ia fazer eu quebrava a cara e o pessoal perdia tempo. Então, levantar a mão é algo importante para tudo, não só para o mercado de trabalho, até para a universidade, sabe? Tá com um amigo do lado que sabe melhor do que você em determinado tópico, pede ajuda para ele, porque se ele não te ajudar, aí vai ser pô, meio ruim, né? Você vai, caramba, ele não me ajudou, mas procura outra pessoa. Mas sempre vai nessa ótica de levantar a mão e pedir ajuda, porque acho bem difícil ter pessoas que não ajudam, sabe? Eu acredito muito no ser humano e eu sei que as pessoas ajudam sim, por mais que às vezes a gente tem que ser um pouco insistente, né? Mas principalmente para vocês que estão começando, levantar a mão é algo muito importante. Então, trabalho em equipe a gente preza muito. E o terceiro é que cada elemento da equipe dá sempre o seu melhor, né? Então, a gente está sempre motivado para fazer isso. Acho que até minha entonação e essa forma que eu falo, né, bem animado mesmo, é para vocês verem que isso reflete na Vilt. Então, eu estou representando aqui para vocês verem que essa é a nossa cara mesmo. Então, qualquer funcionário que vocês for conversar aqui dentro da Vilt é exatamente essa animação, essa luz, né? Todo mundo transmite exatamente isso, porque a gente sempre dá o nosso melhor, independente do cansaço, independente do estresse, a gente está sempre ali dando o nosso melhor. E é bem difícil a gente ficar estressado. O quarto somos sempre parte da solução e nunca do problema. Acho que esse é o melhor e mais fomentado dentro da empresa, né? De que a gente tenta sempre não pensar negativo, né? A gente sempre tenta ir numa ótica positiva, independente do problema. A gente tenta converter, sabe, os pontos negativos e positivos. Isso funciona muito bem. Então, sempre faça parte da solução e não do problema. E o quinto, e também um dos mais importantes, é que o bom humor é mandatório. A gente está sempre brincando, sabe? Tanto é que tem um software aqui, né, que a gente usa, um sitezinho da empresa, que a gente faz lançamento de horas, tem alguns controles dos projetos e tudo, só que tem uma parte lá para colocar apelido nas pessoas, né? E o pessoal coloca apelido em todo mundo, a gente brinca, faz piada. É óbvio, né? Tem um trabalho ali para ser feito, só que o bom humor é sempre mandatório. Acho que é muito importante. Tanto é que aqui em Dayatuba, o escritório é uma casa, é uma casa bem grande que a gente tem aqui, que tem churrasqueira, tem pimbolim, tem uns espaços lá para você relaxar. E é ter esse ambiente para motivar as pessoas a entenderem que um bom humor é mandatório. A gente preza muito por isso, sabe? Então, acho que esses são os 5 mandamentos. Eu posso compartilhar com vocês depois também, para vocês guardarem aí. E a Vilt, ela começou lá em 2002, em Lisboa, né, Portugal. A gente abriu o nosso primeiro escritório lá. E o nome Vilt, né, é a junção de algumas cidades lá em Lisboa, que é Lisboa, Tavira, Viana.
E se vocês olharem o logo da Vilt, ele tem um relevo, né, no L, assim, que é como se fosse ele juntando o L com a parte de cima do logo. E isso é para representar um rio que tem lá em Portugal, que é o Rio Tejo, que ele separa essas cidades, né? Então, esse logo foi bem pensado para unificar a cidade, só que também para mostrar a separação desse Rio Tejo. Depois vocês podem fazer essa pesquisa, é real mesmo. Em 2007, a gente abriu o nosso escritório na Espanha, em Madrid. E em 2011, a gente abriu em Barcelona. Em 2012, a gente fundou o escritório aqui de São Paulo, né, que é o da Vila Olímpia, que eu morava na capital, eu trabalhei lá também, depois vim para cá, para Indaiatuba. E em 2013, a gente abriu a nossa fábrica de software, né, que fica em Braga, lá em Portugal também, que é basicamente a gente montou um espaço para construir os nossos próprios produtos, né, porque a gente começou com uma consultoria, só que depois a gente começou a desenvolver nossos produtos também para ofertar para os clientes, né. E aí, em 2019, a gente fundou o escritório aqui de Indaiatuba, e aí eu me mudei para cá em 2021, se eu não me engano. E em 2019, a gente abriu na Suíça, em Zurique. Só que, se vocês olharem o site, ele não está totalmente atualizado ainda, porque a gente também começou a explorar algumas coisas em Paris, no ano passado, e a gente não abriu escritório ainda, efetivamente lá, né? Mas já tem muitas coisas rolando lá e muitos projetos. Só que eu falei esses nomes, né? Você viu ali, pô, parte da Europa, América Latina, só que a Vilt está em todos os lugares, de verdade. Estados Unidos, Colômbia, Argentina, a gente tem projeto em todo canto, pessoal. Então, é uma consultoria, nosso maior foco, né, é clientes mesmo de outros lugares, com os produtos que a gente trabalha de alguns clientes tipo Adobe. Então, muitas pessoas olham, né, para Adobe e acham que é só Photoshop, só que tem um mundo ali por trás da Adobe que é extremamente gigantesco, que muitas pessoas não conhecem, que é a parte de CMS, que a gente fala, né, que é de Content Management System, que é basicamente você ter um ambiente para proporcionar para algumas pessoas um site ou uma newsletter ou alguma page lá que seja algo bem fácil para a pessoa construir. E muitas pessoas que utilizam essa ferramenta, eles utilizam e nem precisam ter conhecimento de programação para utilizar, porque quem faz a construção é o desenvolvedor da Vult, né, que constrói ali a parte do back-end, front-end para essas pessoas atrelado a essa ferramenta, e quando a gente entrega o produto, o cara só recebe o site e faz a modificação com alguns parâmetros que a gente seta lá, né, title, description, image e por aí vai. Então, tem muita coisa lá dentro, tem parte de gestão documental também. É um dos maiores clientes assim que a gente trabalha e um dos maiores parceiros, na verdade, né, que a gente trabalha, que é a Adobe. Tem outros também, né, OpenText, por exemplo, que também vai muito de encontro com a Adobe em algumas coisas, mas depois vocês podem até explorar no site da Vilt, que eu vou compartilhar o link com vocês, para vocês entenderem um pouco desse mundo, né, porque o desenvolvedor em si, às vezes ele acha que vai fazer um curso de desenvolvimento na faculdade e só vai trabalhar com isso. Só que, gente, de verdade, tem espaço para muitas pessoas e não é só na área de programação que você vai encontrar uma carreira sólida, né, na área de tecnologia. Tem muitas outras coisas que vocês conseguem fazer e às vezes vocês não têm visibilidade porque a informação não chega até vocês. Mas eu estou aqui para apresentar. Aí, ó, olha a oportunidade que a gente está tendo. Bom, eu queria aproveitar, você já comentou muito sobre isso, mas agora eu queria que você entrasse um pouco mais a fundo sobre a cultura da Vilt e o ambiente de trabalho. Você já deu um overview, mas eu queria saber um pouco mais. Tô até Boa, legal. curioso pelo depois do turno. Não, não, é difícil não ficar, né? A gente. Cara, eu acho que eu resumi muito nos mandamentos, sabe? Então, essa parte do bom humor é mandatório, a gente segue muito à risca. E um dos nossos maiores focos, né, é conseguir ali que as pessoas estejam de fato realizadas com aquilo que elas estão fazendo, né? Então, essa parte de levantar a mão é importante também, que eu falei, né? Porque, assim, tem muitos funcionários na empresa. Então, se o funcionário que está aqui dentro, ele não levanta a mão com algum desconforto, às vezes fica um pouco difícil, né, da gente alcançar. Mas a gente sempre fomenta isso para as pessoas. Levantem a mão, falem aí quais são os problemas. E eu costumo falar que a Vit é como se fosse uma mãe mesmo, porque ela abraça, ela consola ali a pessoa, ela entrega o que a pessoa precisa.
A gente forma principalmente, né, a Beauty Academy hoje, forma as pessoas para se tornarem um profissional ali fora da curva mesmo, porque tudo que a gente entrega, sabe, de material bem pensado, consolidado com os nossos parceiros, consolidado com o que a pessoa precisa aprender, em questão de tecnologia, em questão de produto, e a cultura é muito de família, sabe? O ambiente é muito de família. Então, por isso que eu comentei lá, né, um pouco mais cedo. Eu vejo aqueles posts no LinkedIn e eu falo, pô, eu vivo isso, sabe? Eu vivo essa realidade. Eu vivo a realidade de que a Vilt é uma família mesmo e a gente abraça as pessoas, conversa como se fossem amigos e irmãos ali, porque isso é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial e isso é o que me mantém também dentro da Vilt. Eu até comento com outras pessoas, né? Eu já recebi propostas absurdas para trabalhar em outros lugares e eu não aceitei por conta da nossa cultura. Independente do valor que estavam me oferecendo ali para fazer o que for, eu não fui por causa da nossa cultura. E também atrelado a uma coisa que eu prezo muito, né? De passar isso para as outras pessoas, né? Conhecimento, estruturar algumas coisas para ajudar as outras pessoas. Então, não foi somente pela cultura em si, teve um peso muito grande, acho que 80%, só que os outros 20% foi muito de eu gostar muito de ajudar as pessoas e é isso que eu faço hoje no meu dia a dia. Só um adendo em relação a isso, né, Pedro, que nem você comentou. Engraçado como o ambiente é importante. Segunda-feira, isso. Eu fui num cliente atender ele, meu, foi a coisa mais absurda. Assim, eu conversava com uma pessoa, ela me falava A, o outro falava B, aí um falava mal pelas costas. Quando eu voltei para a empresa, eu falei, gente, já aprendi como a gente não deve trabalhar. Boa, exatamente, exatamente. E a gente aqui dentro, assim, né, da Beauty, não precisa muito que alinhar o discurso, porque todo mundo que é selecionado também tem um, um pezinho dentro da cultura, né? Então, quando a gente está selecionando um funcionário ali para trabalhar com a gente está muito olhando para isso também, né? A parte pessoal da pessoa. E muitas pessoas, assim, né, pensam que a parte técnica vai ser o diferencial na sua vida. Só que, galera, acho que de verdade, por todas as empresas, assim, que eu já analisei, assim, que eu tive um contato, as pessoas são contratadas mais pela parte comportamental do que a parte técnica. A parte técnica você aprende, a parte técnica a gente ensina. Só que o comportamento bem diverso, né? A gente ensina também o comportamento, a parte de você se portar em algumas situações, como você conversar com o cliente, como você ter um diálogo mais coeso para algumas coisas, mas muita coisa bem diversa, muita coisa tem uma ligação, né, de você com um agente para a gente de fato fazer essa contratação. Então, eu fomento muito essa ideia de que o lado comportamental, se você investir nele, ele vai te levar num nível extraordinário que o lado técnico talvez não levaria, porque coisa técnica é muito cíclica, né? Não sei se vocês concordam isso comigo, mas o que tinha há um ano atrás, talvez nem exista mais hoje. Tanto é que na faculdade eu aprendi Angular e hoje a gente usa React. É bem parecido, né, algumas coisas, mas é uma tecnologia totalmente diferente, é uma aplicabilidade totalmente diferente para algumas coisas, né? Então, até o próprio chat GPT que a gente vê hoje, o Google, né, tava, pô, mandando em tudo. Chegou o chat GPT, acabou. Então, é muito legal você focar na parte técnica, sim, só que a parte comportamental também é extremamente importante e a parte humana, né? Acho que é extremamente importante para vocês crescerem como profissional, para vocês alcançarem aí um patamar diferente de uma pessoa que não foca nisso, talvez não alcançaria. E aí eu, pô, compartilhei a tela com vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas foi basicamente o que eu comentei dos mandamentos aqui da Vilt. E o link, eu acho que o João, não sei se o João já compartilhou com vocês, mas depois qualquer coisa eu coloco aqui no chat também. Aí tem um pouco dos nossos clientes, né? Aqui no Brasil, Porto, Sebrae, TIM, alguns clientes fortes aí que a gente tem hoje na cartela de clientes. E aí foi basicamente a história que eu contei aqui, né? Dos anos e tudo. Falta aqui a parte de Paris. E tem algumas iniciativas também que a gente faz para a parte sustentável, né? Só que internamente a gente fomenta muito isso, só que da parte de divulgação, tanto é que se vocês entrarem no LinkedIn da Vilt, tem pouco sobre isso, porque assim, a parte social, né, às vezes ela é muito banalizada. Então, a gente faz muita coisa da parte social,
só que a divulgação acaba sendo mínima muito por conta dos valores, sabe? Muito por conta dos valores intrínsecos da empresa mesmo. Para não, pô, eu estou ajudando aqui e outras empresas não ajudam, sabe? A gente ajuda muito, só que a gente evita divulgar algumas coisas. Bom, acho que é basicamente isso. E aí tem a parte dos parceiros aqui também que eu estava falando para vocês, né? A parte de Adobe. Isso vocês conseguem navegar no próprio site. Então, o melhor cartão postal que vocês conseguem ter é o nosso site. E aí tem algumas coisinhas aqui falando sobre Adobe e tudo, os projetos que a gente já fez com a Adobe, né? E aí tem essa parte de X, que é Digital Experience, que era o que eu estava falando, né? De ter um ambiente ali para você construir um site ou construir alguma funcionalidade e passar isso para o cliente. E o cliente não necessariamente precisa ter conhecimento de programação para gerenciar essas ferramentas. São ferramentas que o parceiro passa para a gente tem um conhecimento sobre essas ferramentas, aplica, né, o desenvolvimento disso. Então, quando as pessoas olham essa parte de Digital Experience, as pessoas falam, pô, não tem desenvolvimento por trás dos panos, né? Só que esse contexto aqui que eu estou trazendo para vocês, quando você, como programador, né, começa a mexer com isso, tem muita coisa ali dentro. Tem a parte de front-end, back-end, servidor de aplicação, e eu trabalhei com isso, e no começo eu ficava um pouco confuso, né, para entender o que estava acontecendo ali. E depois de 1 ano e meio, eu me tornei um full stack porque tinha todas essas oportunidades dentro dessas ferramentas. Eu trabalhei com uma ferramenta que se chama Wayne, que é da OpenText, é bem parecido com essa ferramenta aqui, AM, da Adobe, que é o que eu estava explicando para vocês, né? E aqui, essa ferramenta, ela proporciona muitas coisas para você em questão de tecnologia, né? Você pode mexer na parte de front-end, você pode mexer no back-end, pode mexer na parte de servidor de aplicação, e para você ser um full stack, você precisa dessas skills, né? Você precisa dessas hard skills aí. E depois eu posso passar esses links aqui para vocês, tá bom? Legal, legal, caramba. Parabéns, parabéns. Eu fiquei até impressionado. Vamos lá. E a última pergunta, né, que também não quer calar, né? Acho que porque grande parte das pessoas estão aqui. Quais são as oportunidades que vocês têm abertas hoje para que alguém possa fazer parte da equipe da Vilt? Legal. E aí, Rufem Sharon, os tambores. Tu, 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 tu. o palco é seu, Sharon. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, vocês querem saber primeiro a oportunidade ou um pouco sobre mim? Eu acho que, para ser justo, temos que falar um pouco sobre você. Show. Bom, então, eu sou a Sharon, tenho 22 anos. Eu sou formada em gestão de recursos humanos. Hoje faço uma pós em comunicação digital. E eu vim do mundo do varejo, eu era vendedora, cheguei a ser gerente de loja. E durante esse tempo no varejo, eu tive a oportunidade para começar a fazer meu curso de RH, né, de gestão em RH. E aí, durante o curso, dentre muitas áreas do RH que se pode seguir, eu me apaixonei pela parte de recrutamento. E aí, eu fui tentar uma oportunidade na Vilt, eu fiz um post no LinkedIn que deu bastante repercussão, deu bastante curtidas. E aí, uma das pessoas da Vilt me notou, me mandou mensagem, marcamos uma reunião e aí a gente fez uma entrevista. Na primeira etapa, deu tudo certo, na segunda já não deu, eu não passei na entrevista. Mas aí eles falaram que eu ia ficar ali no banco de espera, se surgisse outra oportunidade, eles iam entrar em contato comigo. E aí, nisso, eu fui viver minha vida, fui fazer alguns cursos, né? Conheci aí a parte de tecnologia, fiz alguns cursos focados em Tech Recruiter, né? E depois de um tempo, a Vilt entrou em contato comigo novamente, disse que tinha uma nova oportunidade, que o meu perfil era certo para o que eles estavam procurando, e aí me fizeram a proposta. E aí eu consegui ingressar na Vilt, foi a minha primeira oportunidade atuando como recrutadora 100%, né? Na minha experiência no varejo, eu tive algumas oportunidades de fazer entrevistas, de recrutar pessoas para atuar nas lojas, né? Mas foram coisas muito pontuais, e aí a Vilt foi a minha primeira oportunidade mesmo. E foi é um lugar até hoje, né? Onde eu consegui me desenvolver muito, eu aprendo todos os dias, eu tenho a ajuda de muitas pessoas,
Eu entrei meio que crua, né, não entendendo muita coisa, só as coisas que eu fazia dos meus cursos de Tech Recruiter, e aí o pessoal me estendeu a mão, me ensinou o que é cada coisa, e aí eu comecei a atuar 100% na área. Hoje eu estou há 1 ano e 5 meses na empresa, gosto bastante da empresa, eu vejo que é uma coisa de outro mundo, é como o Pedro falou, é muito humanizado aqui o nosso time, né, tanto o HC quanto todas as outras áreas, é muito focado em ajudar o próximo, em ter esse contato mais humano, de entender o problema do outro, de ajudar, de ter como objetivo desenvolver os profissionais também, né, entendendo que com a empresa crescendo, os profissionais têm que crescer também. Então, é um lugar onde eu vejo que realmente tem muita oportunidade para desenvolvimento, só basta a gente ter interesse, né? E aí, falando um pouquinho sobre as oportunidades, hoje na Vilt a gente tem oportunidades tanto para a parte de TI quanto para a parte administrativa, né? Então, a gente tem 3 vagas em aberto aqui para atuar no Brasil. Nós temos uma para Front Júnior, que a gente pede conhecimento em Angular, React e Vue, né? Então, os requisitos a graduação no ensino superior, conhecimento nessas 3 tecnologias. Se tiver 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já consegue conversar, porque a ideia é que você já entre, passe um tempinho na Academy e comece a atuar num projeto. Também temos a oportunidade para Full Stack Junior, e aí os requisitos o ensino superior também, conhecimento em Java, Angular e React, e aí a gente tem uma oportunidade para estágio em recursos humanos. Então, se tiver alguém aí assistindo que seja da área de recursos humanos, estamos procurando uma pessoa para estagiar em DP. E aí as oportunidades, elas são remotas, tá? Vocês podem trabalhar aí no conforto da casa de vocês, a gente consegue enviar todo o equipamento necessário, software, tudo que vocês precisarem para poder desempenhar as atividades de vocês, a gente proporciona. Questão de horário, aqui normalmente a gente começa às 9 horas da manhã, né? Mas a gente busca dar sempre flexibilidades, então a gente conversa com o gestor, deixa em aberto aí para combinar os horários legais. Tem uma galera que faz faculdade, que às vezes tem aulas que são separadas, né? Não é um horário direto, então para a gente não é um problema conversar sobre isso, a gente deixa aí bem tranquilo para poder combinar direitinho como que a gente vai poder atuar. No mais, é isso, as nossas oportunidades. E eu espero o currículo de vocês, gente. As nossas vagas, elas estão todas disponíveis lá na nossa página do LinkedIn. É só acessar lá a página da Vilt, na aba Vagas, e aí vocês podem preencher. É uma candidatura simplificada, tá? Só anexar o currículo, e aí a gente vai dando uma olhadinha e damos a resposta também, marcamos aí em entrevista se tiver tudo ok com o perfil, se tiver aderente. E é isso. Pô, acho que é até importante comentar, obrigado aí, Sharon, por tudo que você falou, né? É importante comentar, galera, também, que além dessas oportunidades que a Sharon comentou, a gente tem um banco de dados, né, de currículos aqui. Então, eu mandei um link aqui no chat para vocês, de uma pasta do Drive, e lá tem um passo a passo também para vocês enviarem o currículo para a gente. Então, não se limitem só a essas vagas, porque as vagas vão aparecendo conforme vão aparecendo as semanas, né, da vida aí. Então, mandem o currículo para a gente vai analisar certinho, e se surgir a oportunidade, obviamente a gente vai entrar em contato com você. Um adendo, pessoal. Ele tá mandando aqui, mas essa reunião vai acabar e tal. Para ninguém se perder ou ficar desesperado atrás de link, eu vou mandar essas informações depois do nosso grupo do Telegram, para ficar salvo lá, e vocês não ficarem perdidos a ver navios. Boa. Tranquilo? Legal. Gente, incrível, tô embasbacado aqui. E eu acho que eu não sou o único. Tem um pessoal que mandou umas perguntas. Inclusive, teve uma pessoa que queria dar um depoimento. O Vitor Cardoso, ele perguntou se ele poderia dar um depoimento sobre a empresa dele. Tudo bem? Força? O Vitor Cardoso, ele perguntou se ele poderia dar um depoimento sobre a empresa dele. Tudo bom? Força? Tudo bom? Tudo certo? Vitor, você quer Oi, abrir? gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Eu tô sim. com o vídeo aqui também. Aí, ó. Bom, eu E aí, sou o então? Vitor, tudo bem? Prazer. Prazer.
Eu só queria, eu achei interessante, né, o que você falou, porque na empresa que eu trabalho hoje em dia, eu também trabalho, né, no setor de TI, e a gente tem muito disso, dessa questão assim, do companheirismo, da questão da comunicação, e a gente se sente como se fosse uma família lá. E, na verdade, a gente precisa que seja assim para as coisas funcionarem, né? É, eu já estou trabalhando, já vai fazer 2 anos, né, na empresa, e durante esses 2 anos que eu trabalho lá, cara, a cultura sempre foi essa de a gente um ajudar o outro, tanto que um dos pré-requisitos, eu já participei fiz processos seletivos para novas pessoas entrarem no nosso time, né? E eu percebi que um dos pré-requisitos que a gente, conforme o tempo você vai percebendo o padrão, né? Sim. É que o meu gerente, meu supervisor e todo mundo os meus colegas nunca ficaram olhando tanto para o técnico, né? Mas o que a gente Uhum. sempre ficava olhando é se aquela pessoa ia se enquadrar no time, né? Então, pô, aquela pessoa, ela se comunica bem, a gente vai poder contar com ela, né? Tanto que durante esse meio tempo, né? Chegou a aparecer algumas pessoas que não chegaram logo de início, né? A, a bater 100% com a cultura que a gente tinha ali dentro, né? Mas conforme o tempo foi passando e com um pouco de insistência, assim, nossa, né? De querer ajudar Uhum. ela, tipo, a gente foi moldando ali e no final, cara, tipo, a gente sempre ajudava um ou outro e assim, né? A gente procura repassar isso para frente, né? E eu tenho esse mesmo sentimento, né, de que eu posso contar com qualquer um deles, tanto, não falo só dos meus colegas, né, eu falo supervisor, gerentes, qualquer um ali dentro da empresa, eu sinto como se fosse uma família mesmo. Então é muito bom ter essa sensação lá dentro, porque você se sente tranquilo, né, você se sente aliviado de estar num Sim. ambiente que você sabe que você está seguro, né, não, Você não digo só confia, no né? sentido financeiro, né, no Exato. sentido geral, É, né. não parece um trabalho, parece que você só tá indo para outro lugar, tá ligado? Exato, Exato. só parece que você tá indo para Exatamente. exato. E ainda mais Exatamente. um lugar que você passa horas e horas, né, ali, tipo, mais tempo lá do que, às vezes, na sua casa. No meu caso, eu trabalho presencialmente, né, infraestrutura de TI é complicado, né, não tem como Eu te trabalhar em entendo. casa. Sim. Então, Não, mas é. então eu só quis compartilhar porque eu me simpatizei com o que Não, você falou. legal. É bem isso mesmo, é que você confia, né, também, porque quando você não tem confiança nessas coisas, aquela parte de levantar a mão, ela fica meio que obsoleta, né? Você fica com vergonha, e aí É, se você tira uma dúvida, sei lá, e aí a pessoa é ríspida com você, da próxima vez você não vai tirar dúvida, você fica com uhum, receio, e aí isso vai desmotivando a pessoa, né? Até a pessoa sair da empresa e procurar outro lugar. Então, sim, a gente tenta ir contra isso, né? A gente tenta resolver esses problemas. Tanto é que a gente tem exemplos bem semelhantes com o seu, assim, né? Mas de pessoas também que vieram de outras empresas, e aí essa empresa meio que maltratou a pessoa, né? Deixou ela totalmente diferente. é, E quando ela chegou na empresa, ela é uma outra pessoa hoje, sabe? Depois de um ano trabalhando com a gente, ela é mais feliz, ela tem uma vida social melhor também, porque a gente preza muito por isso, né? Não é só trabalho, é você também cuidar da sua vida fora do trabalho. E, cara, muito legal ver que tem também essa tem, cultura fora da Vilt, né? Muito importante. tem. Legal. A gente recebeu recentemente, né, uma nova analista, né, que entrou no nosso time, e ela tinha vindo de uma outra empresa que simplesmente não dava nenhum suporte para ela, né? Ela trabalhava com desenvolvimento, simplesmente lançaram um projeto na mão dela e jogou ela pro cães, né? Ela pedia Uhum. ajuda, ninguém ajudava, era horrível, né? E quando ela chegou lá, tipo, eu fiz o treinamento dela, né? E eu falava para ela, pode encher meu saco, eu não me importo, pode perguntar quantas vezes quiser, o importante para mim é que você saiba. E conforme o tempo, no final, o técnico, sendo bem sincero, o técnico é aquilo que você falou, você aprende, né? Conforme o tempo vai passando, você aprende. O que mais vai ficar e vai mais marcar, pelo menos o que eu vejo de experiência, é a relação, como você vai se desenvolver lá, né? É, E hoje, assim, hoje eu também, eu já estou já há alguns anos nessa empresa, eu já também estou procurando fora, né, uma outra empresa que também seja assim, eu achei muito legal a empresa. não, legal. Bora conversar, Vitor, bora conversar. Vamos conversar. Inclusive, eu estou E, procurando vaga de dev, hein? e é legal isso que você falou, né? Que tem até uma frase que eu gosto bastante,
que resume isso, né, que você estava comentando agora, que fala assim, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, sabe? Então, é Isso você aí. olhar para as pessoas e tratar elas ali da melhor forma possível para ajudar as pessoas, sabe? Resolver ali os problemas que elas têm. E os clientes sentem isso, né? Reflete muito. A maioria dos contratos que a gente fecha, assim, posso dar totalmente certeza aqui para vocês, 100% certeza que é mais pela parte humana do que pela parte técnica, porque essa parte conta muito, sabe? Muito As bem. pessoas confiam mais, né? Confiam mais. Isso aí. Isso é muito legal, porque semana passada a gente teve um outro encontro, né, com a Manuela Falcão do LinkedIn, acho que a maioria das pessoas aqui também participou desse encontro, e ela falou muito disso, teve até uma frase dela que foi muito legal, ela falou, pessoas contratam pessoas. Então, tipo, esse lado humanizado, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, que uma pessoa do RH é um bicho de sete cabeças, que, o meu chefe, ele não é um ser humano, ele é uma pessoa, ele é um monstro. Então, Uhum. esse fato da gente reconhecer que as outras pessoas são só outras pessoas, e a gente tem que tratá-las como pessoas, e não como alguma outra coisa que a gente inventa na nossa cabeça, ajuda muito. Sim. Tanto para você fazer um processo seletivo, quanto para você melhorar suas relações no trabalho. Então, eu acho que faz muita diferença isso mesmo, e não é a primeira vez que a gente escuta isso, já é bom pro pessoal aqui, ó, a gente internaliza na cabeça. Sim. Exatamente isso que você falou, João. Normalmente nas entrevistas, né, o pessoal costuma chegar um pouco mais acuado, com medo, às vezes comenta, eu estou um pouco nervoso, e aí eu sempre falo, não, fica tranquilo, é uma conversa, vamos fingir que a gente está aqui numa mesa de bar, a gente está conversando, trocando uma ideia. Então, a ideia desse bate-papo com o RH é realmente eu entender um pouco sobre a personalidade da pessoa, entender que tipo de cultura, que tipo de empresa ela busca, a empresa e a cultura que ela se encaixa, né? Que é mais interessante para ela, que faz mais sentido para a personalidade dela. Então, normalmente o pessoal vai muito com medo, e, gente, não é para ter medo, é para vocês chegarem e serem vocês mesmos, né? Não adianta querer vestir uma capa, porque no dia a dia a gente vai se conhecer. Exato. Então, é mostrar realmente quem você é, e a gente vai gostar de vocês, sendo vocês as pessoas verdadeiras que vocês são, né? É isso que a gente busca, pessoas de verdade. Exato. Sim. Prioriza muito isso, né? Agora, só uma dúvida aí, mas é uma dúvida mais pessoal mesmo. Por exemplo, a área de TI seria mais parte de infraestrutura mesmo, que fica, né, um pouco meio amplo, né, para quem nunca trabalhou nessa área. Na verdade, a gente tem as partes de infraestrutura, né? Que tem uma área específica para isso, só que a gente trabalha com tudo, assim, sabe? Tem a parte de desenvolvedor, tem a parte do cara que é front-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, tem uma galera que mexe com servidor de aplicação, tem um pessoal também que mexe com uma parte de gestão documental, que não necessariamente ele precisa ter ali um conhecimento de programação. Tem uma parte também de uma pessoa que às vezes nunca teve contato com a área de programação, mas ela começa a trabalhar com algumas iniciativas de TI, tanto é que a gente tem um exemplo de uma moça que ela é jornalista, a gente contratou ela, a Sharon tem um contato com ela também, e ela trabalha com uma ferramenta hoje que proporciona, né, esse mundo para ela de tecnologia, só que não está atrelado à formação dela, sabe? Então, tem muitas oportunidades dentro da empresa e envolve tudo que vocês aprendem na faculdade, desde a parte de você saber ali uma linguagem de programação até você fazer um gerenciamento de um projeto, por exemplo. Porque o que acontece também às vezes, né? A pessoa entra para ser um desenvolvedor, eu entrei assim, né? E hoje eu não desenvolvo mais. Eu desenvolvi por 2 anos e hoje eu trabalho numa parte que é totalmente gerenciamento de fluxos, né? E de pessoas dentro da empresa. Então, além da gente dar oportunidade para as pessoas serem desenvolvedores ou trabalhar com a parte de infra também em algumas coisas, porque a gente tem aquela área, né, que eu comentei com vocês, que é a parte de engenharia, que a gente constrói ali os nossos produtos, só que também a parte de engenharia cuida de outras coisas, também atrelado à parte de infraestrutura da empresa. Mas também tem aquele caso de a pessoa entrou como desenvolvedor, mas a gente encontrou no meio do caminho ali que a pessoa tem soft skills, né, que podem ser utilizadas em outras áreas.
para gerenciar algum projeto, para entrar numa reunião com algum cliente, para ter ali, né, uma fala ativa ou uma escuta ativa para algum assunto, principalmente aquelas pessoas que sabem gesticular melhor, têm jogo de cintura, sabem falar, sabem expor uma ideia. E eu volto àquele ponto, né? Eu acho que é importante, sim, vocês focarem na parte de programação, porque tem muita oportunidade, não só aqui na Virtu, mas fora da Virtu, mas também focar nessa parte mais humana e nessa parte também de saber expor uma ideia, falar, vender alguma coisa, porque constantemente a gente está se vendendo, né? A gente está expondo as nossas ideias. E eu acho que, galera, de verdade, aquele desenvolvedor, né, que ficava ali na mesinha só programando e não falava com ninguém, é bem difícil vocês encontrarem esse tipo de profissional. É bem difícil. Vocês têm que falar com as pessoas, vocês vão ter que ali que vender uma ideia, falar com o cliente, vender ali algum produto, mostrar alguma solução que você está desenvolvendo numa apresentação, que seja. Então, tem muita coisa e vocês precisam praticar isso, sabe? Para se transformarem num profissional ainda melhor aí todos os dias. Essa é É, é uma questão antiga na área de TI, o pessoal achar que, eu vou ficar no meu computador, no meu cantinho e não vou precisar falar com ninguém. Exatamente. Hoje em dia Exato. eu ouço alguém falar isso e eu fico tipo, era exatamente o que eu ia falar. Tem gente que fala, não, que eu vou trabalhar com computador porque eu não sei me relacionar bem com pessoas. Sei o que eu falei, gente, então Então, você não sabe o que você está falando. principalmente o que você Pois é. perguntou, né? Na parte de infraestrutura, você tem que lidar com os funcionários ali quando alguém tem algum problema ou às vezes alguma coisa que você tem que resolver externamente também. É contato o Nossa. tempo inteiro. No meu Pessoas, né? caso, no meu caso lá na minha empresa é setor de qualidade, é a gerência, todos os setores que a gente envolve que a gente tem que manter um contato ali com todo mundo, porque senão a coisa desanda. Exato. Exato. Ô, Victor, para você ter uma ideia, eu acho que você vai entender muito melhor, acho que muita gente, na cliente lá na segunda-feira, ela simplesmente, o técnico sempre informa ela, mas ela simplesmente não liga. Ela pega uma solução que ela lá fez, de água e álcool 70, e joga no monitor, joga no teclado. É sério, eu olhei assim e falei, meu, só pode estar me zoando. Pecado. É, gente, aproveitando que a gente está chegando na reta final, eu queria dar um espaço para o pessoal que está fazendo as perguntas aqui no chat. Tinha um deles, o João Ricardo Rodrigues, ele já mandou a mesma pergunta duas vezes. Ele está aqui. João, você está com a câmera aberta? Você queria falar a sua pergunta ou você prefere que a gente leia ela? Sharon, se for uma pergunta que você consegue responder, pode responder também, tá? Pois é. Não, eu acho que essa aqui é mais para vocês. O microfone dele não está funcionando. Beleza, eu vou ler aqui. Ele colocou: eu termino meu curso de Ciências da Computação esse ano. Atualmente estou com 25 anos e estou fazendo um estágio, mas quero seguir carreira na área. O que vocês acham mais importante para conseguir um primeiro emprego na área? Então, pelo que eu entendi, ele está fazendo estágio, só que não é na área de Uhum. TI. Aí ele quer fazer essa migração. Isso? Se eu estiver errado, Entendi. me corrija. Bom, eu posso responder, mas, Sharon, se tiver alguma coisa para complementar, seria importante. Qual que é o nome dele? João Ricardo. João, cara, se tiver aí ainda, se possível, você pode até gravar isso que eu vou falar, tá? Está E, gravado, cara, está gravado. isso não vale só para o tópico da sua pergunta, acho que vale para suas decisões, sabe? Porque, assim, o que acontece, né? Uma coisa que eu já vi em muitas pessoas. As pessoas começam uma faculdade, e aí começam a faculdade, sei lá, porque o pai pediu para essa pessoa fazer, e aí a pessoa faz a faculdade, sai da faculdade e trabalha na área por um tempo, e depois de uns dias ela está desmotivada e quer outra coisa. Então, cara, acho que a melhor dica que eu passo para você é para você olhar para você mesmo e entender o que você quer, entender qual área que você quer seguir. Você vai fazer uma lista. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Coloquei no papel mesmo, sabe? Pensar no que eu quero, porque é muito importante tomar essa decisão, né? Não é uma decisão que você vai tomar e daqui 2 anos você vai ter uma certeza absoluta. É você pensar de verdade, sabe? Em todos os tópicos que você precisa para você seguir uma área que você realmente quer.
Então, colocar, sei lá, front-end, colocar todos os tópicos ali que você precisa entender sobre front-end. E colocar também lá os que você sabe e os que você não sabe. E aí, se for uma área que você quer, ataca os que você não sabe, tenta aprender sobre aquilo e se transforma em um profissional bom naquilo que você quer. A parte de back-end é a mesma coisa, a parte de servidor de aplicação é a mesma coisa, a parte de você trabalhar com DevOps é a mesma coisa. É você olhar para você mesmo e saber o que você quer de verdade. Então, eu poderia aqui falar, cara, escolhe DevOps, escolhe AWS, que é o futuro. Escolhe ChatGPT, que é o futuro. Só que o futuro é muito incerto, sabe? Eu posso dar uma dica aqui para você, passar uma solução, só que vai ser uma solução atrelada ao que eu quero, sabe? Aos meus princípios. Só que eu não estou 24 horas na sua cabeça. Então, acho que é importante você olhar para você mesmo, definir o que realmente você quer e, cara, às vezes você pode até se surpreender que o que você quer às vezes nem está na área de TI. Pode acontecer. Mas eu acredito que não, né? Porque você está aqui e aprendendo sobre as coisas que a gente está passando. E é importante você olhar para você mesmo para que no futuro você não fique desmotivado com as suas próprias decisões. É você olhar para frente e você falar, pô, eu parei, eu pensei, eu tive que dedicar um tempo para isso, só que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, igual eu comentei, né? Eu também tenho a mesma idade que você, eu tenho 25 anos, só que, cara, eu, toda decisão que eu tomo, eu prezo muito por pensar muito antes. Porque se eu não pensar e for na emoção ou for na opinião de outras pessoas, eu vou ficar desmotivado e depois lá na frente eu vou culpar as pessoas que me deram uma dica atrelado aos próprios pensamentos delas e não os meus. Então, olha para você, cara. Vê aí o que realmente você quer fazer e vai para cima, porque é melhor você feliz fazendo algo que você gosta do que você, sei lá, super realizado externamente, né, com as pessoas te aplaudindo e você internamente não gostar de você mesmo. Então, faça o que bate o seu coração e faz você feliz, cara. Acho que é a melhor dica que eu passo para você. Exato. Eu penso que é exatamente isso. Você fazer aquilo que você tem paixão, né? Porque você vai fazer isso todos os dias. E focar bastante no conhecimento. Então, por exemplo, se você decidir seguir para front ou para a parte de infraestrutura, que seja a parte que você decidir, você focar em aprender mesmo, em fazer cursos, em estudar, colocar em prática projetos pessoais, realmente colocar em prática aquilo que você está aprendendo, para quando chegar a oportunidade você saber o que você vai precisar fazer. É claro que a gente sempre tem um preparo para passar antes de te dar uma demanda, né, de colocar algo na sua mão, mas quando a gente se prepara antecipadamente, na hora de executar fica um pouco mais fácil. Então, conhecimento nunca é demais, né? Eu acredito que investir no conhecimento, que investir em cursos, nunca é demais, e isso é algo que vai agregar muito para você no futuro. E também não esquecer de investir em outros idiomas, é algo que pega muito no mercado de trabalho hoje. Então, se tiver oportunidade, né, se conseguir, invista em outros idiomas e invista também no conhecimento focado na sua área. Pô, exatamente. E acima de tudo, cara, confia em você e vai para cima. E nesse meio tempo, né, algumas pessoas podem até chegar em você e falar, pô, por que você está estudando isso? Daqui para frente nem vai ter mais isso, mas se você tiver uma certeza de que esse é o certo, vai para cima. E o que a Sharon falou de idiomas também acho que é importante, principalmente na área de TI. É uma coisa que a gente cobra bastante. Ele colocou aqui no chat, com certeza, inclusive eu tenho técnico em mecânica, mas decidi vir para TI. Isso Boa, aí. boa. O Marcos Lima tá com a mão levantada? Pode falar, Marcos. Manda Poxa, brasa. Marcos, só não consigo te ouvir. A gente tá te vendo, mas ainda não tá ouvindo. Ah, ele colocou aqui no chat, se meu áudio não estiver bom, a minha pergunta é a seguinte. A Vilt é uma empresa que tem a cultura DevOps no desenvolvimento de seus produtos? Essa é a Tem pergunta dele. alguns projetos, sim. Alguns projetos, sim, Marcos. Alguns projetos a gente trabalha assim com essa parte de DevOps. Tanto é que algumas implementações a gente usa bastante AWS, algumas coisas na nuvem, a gente usa assim. Tanto é que a gente tem uma equipe, né, dentro da empresa também para cuidar desses servidores.
e dessas aplicações que a gente instala. Tanto é que, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? POC, mas acho que na faculdade vocês ouvem como MVP. E tudo que a gente constrói, assim, para passar, né, um MVP para algum cliente, a gente constrói também na AWS, algo nesse sentido, para entregar, né, algo ali para o cliente enxergar o que ele vai ter de valor com os nossos trabalhos que a gente entrega para ele. A gente trabalha assim. Legal, legal. Tem mais uma pergunta aqui, essa inclusive eu deixei passar, eu peço até desculpas pro Renato Carvalho, que mandou essa pergunta. Ele colocou aqui, para quem mora em Indaiatuba, pode optar por trabalhar no escritório? Claro, com Com certeza. certeza. Tanto é que eu moro aqui e eu vou. Hoje mesmo eu estava no escritório. Eu tô aqui em casa agora que já 8 horas da noite, né? Mas hoje eu fui pro escritório, fiquei com o pessoal lá. E é legal, né? Que como eu comentei da casa, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Semana passada mesmo a gente fez churrasco e trabalhou lá, comendo churrasco e tudo. A gente faz festa com o pessoal. Galera, de verdade, a cultura da Vilt é algo surreal. É surreal mesmo. E aqui eu não tenho uma foto fácil aqui, não sei se você tem, Sharon, para mostrar, mas é uma Tenho, casa peraí. mesmo. E aí a gente faz churrasco com o pessoal. E uma coisa também que eu acabei não comentando, que eu acho um diferencial muito grande da empresa, até aproveitando esse gancho aí de trabalhar lá no escritório, né? Diferente de muitas outras empresas que eu tive contato, a gente tem um contato muito frequente com diretores, com o próprio CEO da empresa, com o CFO. Então, a gente não tem barreira, sabe? Então, por exemplo, algumas empresas, para você conversar com o CEO, talvez você não converse. Você pode tentar um horário ali que você não vai falar com a pessoa. Eu já tive um contato com o CEO, outras pessoas também, qualquer pessoa, sabe? Tipo, pode ter um contato com ele gosta muito de falar com as pessoas, tanto é que a gente tem reunião trimestral que ele abre ali, conversa com todo mundo, conversa com os funcionários novos, ele pede para os funcionários novos se apresentar para ele conhecer, os diretores também, a gente tem esse contato muito forte com eles, né? Tanto é que o diretor da América Latina, a gente trabalha, tipo, na mesma mesa, sabe, que tem as cadeiras lá. Então, a gente fomenta muito isso de que, independente do cargo, independente do que você está fazendo na empresa, você é uma pessoa igual qualquer uma. Então, eu não vou te tratar diferente só porque você tem um cargo maior ou menor do que o meu. Você é um ser humano e eu vou te tratar você como um ser humano. Independente da sua raça, cor, escolha social, escolhas, né, sua sexualidade também, a gente trata todo mundo da mesma forma, todo mundo da mesma forma. Tanto é que tem até um exemplo que acho que é até legal de compartilhar, né, Cheryl? Teve uma pessoa que mudou de nome, e a gente abraçou isso da melhor forma, sabe, possível. A gente mudou ali o nome dela no chat que a gente tem, mudou o e-mail, e a gente evita, né, falar ele, porque como mudou, a gente, pô, ela, agora é ela, e chama pelo nome dela. E acho que isso é muito importante, sabe, ter dentro da empresa, a gente abraçar todo mundo e tratar a pessoa como uma pessoa mesmo, independente das escolhas dela. O Olha, Pedro comentou aí sobre uma foto, desculpa, não, pode falar. Pedro comentou sobre uma foto. Gente, não liga para o meu celular que ele está nas últimas. Mas é uma foto que ela descreve exatamente o que é a Vilt. Anualmente a gente faz uma viagem de um fim de semana, mais ou menos, com todo mundo da Vilt. Então vem gente do Brasil inteiro. E esse ano a gente voltou, né? Depois da pandemia, foi a nossa primeira viagem depois da pandemia. E pensa uma galera de todas as regiões, então várias culturas misturadas, né? Várias culturas juntas. E aí a gente tirou um fotão com todo mundo. Eu vou mandar pro Pedro, porque se vocês forem ver pelo meu celular, vocês não vão ver nada. Mas foi muito legal, foi um fim de semana maravilhoso, a gente pôde conhecer o pessoal de perto, né? Então, todo mundo trabalha home office, a gente não sabe muito bem quem é quem, só conhece quem vai no escritório de Indaiatuba ou no escritório de São Paulo. E aí foi bem legal, o pessoal trouxe coisas específicas de onde eles moram, né? Por exemplo, trouxeram Guaraná Jesus, eu nunca tinha tomado Guaraná Jesus, e eu me acabei, achei muito bom. Então, foi bem legal a gente poder conhecer a galera pessoalmente. Eu estou mandando aqui a foto para ele, Aí eu e ele vai compartilho poder aqui, compartilhar com vocês. Sensacional. para vocês verem que o pessoal é bem família mesmo.
Ó, todo mundo junto. Se vocês conseguem ver aí. E aqui tem pessoal de todo canto, ó. Essa menina que é do Amazonas, ela trouxe bastante coisa de lá. Tem o pessoal do Ceará também, Rio de Janeiro. Essa menina que é da Lu, Colômbia, ela veio da Colômbia para cá. E aqui foi em Ubatuba, né? Isso aqui. Ah, Esse aqui é que o foi. nosso legal. CEO, é o Gavinhos. Ele tá aqui, ó, no meio de todo mundo. Esse aqui é o nosso diretor da América Latina, que é o Darcio. Esse aqui é um dos vendedores também, diretor de vendas. Aqui sou eu, aqui no fundo, ó. Quase não dá pra ver. É, quase não dá para ver. Deixa eu ver. Tem o diretor de vendas aqui também, mas ele tá aqui, ó, o diretor de vendas. Global, ele tá perdido aqui. É só para vocês verem que o pessoal é bem família mesmo. A gente se junta e gosta, né, desse calor humano. A gente preza muito Sim. por isso. E ainda tá faltando gente aí, viu? Teve gente que não conseguiu ir. E eu, inclusive, não tô na foto porque eu tava me arrumando e ninguém me esperou. Isso, é, exato. É que esse foi específico aqui do Brasil, né? E aí tem um pessoal lá de fora também que eles fazem lá, só que é um evento bem parecido, que é o Foodplex, né? Eles fazem lá fora e reúne todo mundo também. Eu acho que aqui tinha um terço das pessoas que tem aqui no Brasil. Mas é isso. Sensacional. Parar de compartilhar aqui. Cara, que legal. Olha, por mim, a gente ficava aqui a noite toda. A gente até passou um pouquinho do horário, é, então eu já vou encerrando. Eu gostaria de agradecer demais, demais. Foi muito incrível a reunião. Muito obrigado pela energia, pela vibe de vocês. Foi sensacional. Acho que todo mundo aqui conseguiu aprender bastante, tirar algum proveito disso para a vida. E, eu queria ver com vocês se vocês querem deixar uma última mensagem para todo mundo, antes da gente chegar na reta final. O Sharon quer fazer as honras? Vamos lá. Gente, eu vi um pessoal perguntando se tinha oportunidade para quem não tinha experiência e tudo mais. E sim, tem oportunidade, tá, gente? Nós temos oportunidades para estágio. Então, o Pedro compartilhou aí no Drive para vocês as informações. É só seguir direitinho o passo a passo, a gente recebendo o currículo, podemos colocar no banco de talentos, surgindo a oportunidade, a gente entra em contato, tá? O nosso time está crescendo bastante, do ano passado para cá nosso time triplicou, então a ideia é que triplique novamente e aí a gente consiga ter bastante gente nova aí integrando a nossa família, tá? Então, fiquem à vontade para se candidatar, para mandar o currículo, se candidatar no LinkedIn, conectar com a gente e acompanhem a gente lá no Instagram, no LinkedIn, a gente posta bastante coisa sobre a empresa, né? Nas páginas oficiais da empresa. E é isso, gente. Invistam no conhecimento de vocês e eu vejo vocês aí qualquer dia em alguma entrevista. Boa. Você quer compartilhar seu LinkedIn também, Sharon? Acho que seria legal, né, pra galera. Sim, compartilhe o LinkedIn de vocês dois, por favor. Então, gente, meu Ó, nome não tem erro. Se colocar Sharon, só tem erro. ó, eu vou colocar o da Vilt aqui e vou colocar o meu, tá? Deixa eu Tá pegar aqui o ótimo. link. Gente, eu vou aproveitar. Olha, se alguém quiser abrir a câmera agora é a hora. Eu quero tirar um print com todo mundo que tá na sala pra gente deixar um momento memorável. E aí, eu vou mandar esse print depois no grupo. Quem quiser fazer uma postagem no LinkedIn, falando, eu participei, olha que legal. Vocês podem marcar a Vilch, o Tech Hunter, a Sharon, o Pedro, marca todo mundo. Faz uma Boa. coisa bem legal pra E, ô, gente. João, se você me permite, acho que também valeu falar uma última coisinha. Claro. Pode? Boa. Gente, eu acho que, pô, não sei se vocês conseguiram aproveitar bem aqui o que a gente falou, acredito que sim. Mas se não, pô, tá o meu LinkedIn aí, tá o da Sharon, pode entrar em contato. Eu costumo responder todo mundo, tá? Que manda mensagem para mim, por mais que às vezes possa demorar um pouco, mas eu respondo. Eu prezo muito por esse contato, sabe? Independente se é internamente ou externo. Eu acho que tudo, né, que a gente faz, acho que era o João que estava falando, o Vitor também falou um pouco disso, mas eu acredito que tudo que a gente absorve, tudo que a gente constrói são chaves, né? E dessas chaves, o meu principal objetivo, e aí eu quero compartilhar essa semente com vocês, de vocês pegarem essa chave e fazerem, de certa forma, uma cópia para entregar para outras pessoas.
E aí a gente vai fomentando muito disso, né? Dessa energia, dessa parte humana. Então, a gente não vê muito isso, né? O João, o Vitor, na verdade, né? Veio com um exemplo, só que eu não encontro muitos exemplos igual ao do Vitor no dia a dia. E vocês que conseguiram captar essa mensagem, conseguiram pegar os frutos que a gente passou aqui, pô, compartilhem com outras pessoas, porque a gente precisa, sabe? A gente precisa ter essa parte humana fomentada, da pessoa não só ficar preocupada com o salário que ela vai receber, não ficar preocupada só com o desafio que ela tem, e sim da saúde mental que ela precisa para desenvolver, para trabalhar, para ser um ser humano melhor, para ser um profissional melhor. Acho que é importante. E acima de tudo, galera, de verdade, pode levar isso como uma verdade absoluta para a vida de vocês, porque eu tive, de certa forma, um pouco disso, de dificuldade, né, na época da faculdade, que eu não confiava muito nos meus próprios talentos, e eu acredito que hoje já, pô, aprendi muita coisa e sou um pouco diferente atrelado a isso, mas na época da faculdade eu não tinha muita visibilidade e também eu não conversava muito com as pessoas sobre isso, né? De confiar nas coisas que eu estava apresentando. Então, galera, de verdade, independente do que vocês estão aprendendo, independente do que vocês estão fazendo, confiem em vocês mesmos, sabe? Independente do que for que você for apresentar aí, se você desenvolveu, se você pesquisou, se você fez as coisas certas, confie em você mesmo. Façam por você mesmo e não façam por outras pessoas, sabe? Porque no sentido de não fazer por outras pessoas, no sentido de você ir na fala dos outros, né? Ah, faça isso porque isso é legal, faça aquilo porque é o que está no momento, estuda isso aqui porque isso aqui vai definir seu futuro. E se você olhar para isso e falar, pô, não confio muito nisso, sabe? Vai na linha de vocês, vai no que vocês acreditam, vai no que vocês querem para a vida de vocês, mapeiem certinho aí o futuro que vocês querem construir para vocês, acreditem nisso, sabe? Acreditem, vai para cima, faz, se tiver dúvida, pergunta, levanta a mão, fala que não sabe, porque desde quando, pô, lá dos primórdios lá, a gente chegou até aqui porque a gente trabalhou em conjunto. A gente não tivesse trabalhado em conjunto, a gente não seria o ser humano que somos hoje, né? Não seríamos tão evoluídos comparados a outras espécies. E é trabalhar em conjunto, é ir para cima, porque você pode até ter êxito, sei lá, fazendo as coisas individual, mas em conjunto é bem melhor, é bem mais fácil em algumas coisas, e vocês colhem muitos frutos por trabalhar em conjunto. Então, acho que a maior dica que eu passo para vocês é essa. Sensacional. Vamos lá, gente. Todo mundo tá com a câmera aberta, dá um X, faz uma pose. Vou tirar um print aqui. Calma aí, tem mais gente abrindo a câmera. Vou esperar um pouquinho. Congela, congela. 1, 2, 3 e... X. Aí, eu acho que foi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa. Bom, enquanto eu vejo se o meu print deu certo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fazer uma última pergunta, observação antes da gente acabar, fiquem à vontade. Mais alguém? Alguém mais? Dou-lhe uma, Bom, dou-lhe duas. aí, ó. Então, gente, acho que é isso. Boa, é isso. E, pô, muito obrigado aí, pessoal, Tech Hunter, todo mundo que